Neuroplasticidade. Neuroplasticidade, essa é legal. Essa aqui é a cara do Gessé. Vou começar com esse então, porque o Gessé já perguntou, ele foi mais proativo. Quando o ganhou estrela. Como é que fala quando o cara não faz atividade física? Sedentário. Sedentário. O Gessé pediu para falar sobre condicionamento, porque ele tava falando disso, né? Que quando você tá sedentário, ele fala, pô, eu tenho que cuidar da minha saúde, né? Não só da estética, eu tenho que cuidar da minha saúde. Primeiro, mais importante, né? E aí eu vou voltar, por exemplo, a correr. Cara, você não tem condicionamento. Seu organismo já se acostumou, você tá ali naquele estado de inércia, né? Que é o sedentarismo. Então você vai começar a fazer atividade física novamente, você vai estar gastando energia para tender o seu corpo a voltar novamente a ser um corpo condicionado fisicamente. E obviamente que isso vai te deixar mais cansado no começo, você não vai aguentar, você não tem o mesmo ritmo, não tem o mesmo fôlego, não tem o mesmo pique, e o pior, dói tudo, né? É uma merda, me sinto muito velho. Até fazer, na hora do merda. É uma merda, mas assim, quando eu voltei a correr, eu faço HIIT lá. Quando eu voltei a correr, eu comecei a ter dor no joelho. Aí eu achei que era ligamento, aí eu liguei pros amigos que são médicos, eu perguntei pra um monte de gente, e aí um deles falou assim, cara, se alonga, melhora e continua. Você vai ver que essa dor vai sumir, porque realmente você não estava forçando, não estava exercitando essa musculatura. E realmente sumiu, passou a dor sim, graças a Deus, não é porque eu sou velho, é porque eu estava parado, né? Todo corpo, né, ele tende a ficar no estado em que ele está. Se o corpo tem movimento, ele vai tender a ficar em movimento, isso é a inércia, né? Acho que é a segunda lei de Newton. Se ele está parado, ele vai tender a ficar parado e você precisa aplicar uma força contrária, você precisa gastar energia para que ele assuma essa nova condição de parado para em movimento, de movimento para em parado, então você gasta energia, é normal. E aí, a mente é da mesma forma, né? Nós temos essa característica de neuroplasticidade. Então, que foi o que você falou, caramba, falou essa palavra bonita, fazia tempo que eu não ouvia, né? A neuroplasticidade é exatamente essa capacidade que a sua mente tem de se hipertrofiar, de crescer. Então, os nossos músculos, ele tem essa capacidade de hipertrofia, de crescer, de se desenvolver, de ficar tanto mais rígido quanto mais volumoso também. Mas para você hipertrofiar, né, fortalecer uma musculatura, você precisa, aí que vem a pegada, você precisa estressá-la e depois dar um tempo para ela descansar. Sabe, stress plus rest equals growth, né? É o estresse mais o descanso que gera o crescimento. Então, eu quero ficar braçudo, né? Então, vamos lá, vamos treinar o braço, né? Você está estressando o músculo ali, tentando levar, na verdade, até o limite dele, né? O máximo que você aguenta, não só de peso, mas de repetições com uma certa carga, né? E aí depois deixa o músculo descansar. É tão importante o descanso quanto o estresse. Mas é uma combinação de estresse com descanso que vai gerar crescimento, né? E aí a neuroplasticidade, né, vem dizer justamente isso, que o seu cérebro também tem essa capacidade de se hipertrofiar com o tempo. E o que você precisa fazer para hipertrofiar o seu cérebro, né, a sua capacidade, né, neurocognitiva, a mesma coisa. Estressá-lo, descansar, porque vai gerando crescimento, né? A gente tende a querer, principalmente a nossa geração, assim, quando a gente tem filhos, a galera de menos de 40, assim, que tem filhos, tende a hiperproteger os filhos, não deixar o filho passar por estresse. Foi meio o contrário, eu tinha poucas condições e muita coisa para fazer, então assim, ela não deu para acompanhar tão de perto, sabe? Não é criticando, tadinha, né? Mas assim, o negócio foi, né? Vai pra selva aí, né? Então assim, eu passei por muito estresse na vida, assim como meu irmão passou por muito estresse, muito medo, ele enfrentou medo de um monte de coisa e tal, só que ela quereria, se ela pudesse, ela protegeria melhor a gente, mas eu dou graças a Deus por ela não ter podido proteger tanto a gente, porque foram estresses que eu passei na vida desde cedo que foram me gerando crescimento. A gente tende hoje a privar nossos filhos de estresse e tal, e a gente às vezes está tendendo a formar pessoas não tão boas quanto elas poderiam ser, sabe? O Sheik árabe lá, que é o neto de quem fez Dubai, né? Ele fala que o vô dele andava de camelo, o pai dele andava de Mercedes e ele anda de aviões, sabe? Mas que se ele não continuar na mesma pegada, o filho dele vai voltar a andar de Mercedes e o neto dele vai voltar a andar de camelo. Porque tempos difíceis moldam homens fortes. Eu não estou valorizando o sofrimento. Eu só estou falando assim que quer crescer, o caminho é mais ou menos esse. Você precisa estressar o músculo, deixar ele descansar. Então assim, poxa, eu tenho que estudar, eu tenho que enfrentar dificuldades, eu tenho que não passar por dificuldades, mas as dificuldades que se colocam no meu caminho, eu tenho que as enfrentar. Eu tenho que enfrentar coisas que me metem medo de verdade. Eu vi que eu preciso investir em ações.
Vamos supor, quando eu descobri que eu precisava investir em ações para eu acelerar o meu processo de independência financeira. Cara, é um negócio que eu nunca tinha feito, que eu não sabia nem por onde começar, não sabia me conta em corretora. Era tão escuro, tão obscura a coisa para mim naquela época, que eu abri conta numa corretora, peguei e transferi R$10 do Santander, que era no meu banco na época, para a corretora. A hora que o dinheiro caiu na corretora, eu saquei para o Santander só para ter certeza que se eu pedisse o dinheiro de volta, o dinheiro voltaria. Assim, eu tinha tão pouca informação que eu tinha um monte de medos. Mas eu fui e fiz. Aí depois eu comprei uma ação, vendi uma ação para ver se o dinheiro da ação cairia na minha conta. Quão veaco eu era, né? Mas eu fui e fiz. Se eu não tivesse tomado a decisão de fazer, eu não teria chegado à minha independência financeira. Hoje eu sou sócio de um monte de empresas no Brasil, nos Estados Unidos, sabe? A coisa evoluiu de uma forma enorme, mas eu tive que enfrentar aquele medo, passar por aquele estresse, que aquilo foi me gerando crescimento. Hoje pra mim é super normal, sabe? Igual quando você ia andar de bicicleta. Não sei você, mas eu tinha medo de andar de bicicleta. No começo, assim, eu tomei uns 3 tombos, bati a cabeça, fiquei... Isso é bom. Eu lembro que eu usava óculos quando eu era criança, nossa, isso é muito feio. Eu caí de bicicleta usando óculos, e aí eu bati a cara no chão, assim, o meu óculos furou minha testa, sabe? Eu levantei com o óculos preso na testa, assim, ó. Olha que vergonha, cara, que vida. Corta essa pra nada. Mas assim, se eu não fosse andar de bicicleta, velho, eu nunca ia aprender a andar de bicicleta. Hoje você olha um cara andando de bicicleta, o cara anda sem a mão, faz o que quiser. Mas se ele não tivesse enfrentado aquilo, ele nunca ia andar de bicicleta. Então, cara, a gente não deve fugir das coisas. A gente não deve se mané, se colocar em situações adversas. Mas quando uma coisa, né, uma situação desconfortável se apresenta diante da gente, cara, se aquela situação desconfortável está entre você e seu objetivo, e que passar por ela você não vai ferir o direito de ninguém, você tem que passar por ela, cara. Se tem um leão no teu caminho, você tem que dar um jeito de passar por esse leão. Se é uma prova que está no seu caminho, você tem que estudar e passar por essa prova. Se é aprender a investir, você tem que aprender a investir. Você tem que fazer o que tem que ser feito, porque não tem como a sua conta corrente, ela só reflete aquilo que você é. Aquilo que você é hoje é reflexo do que você era ou de como você pensava alguns tempos atrás, alguns meses, alguns anos atrás. E o que você vai ser no futuro, ou que quanto você vai ter no futuro, é reflexo do que você é hoje ou do que você vai se tornar. Então, eu quero um corpo legal? Vai para academia, estressa o músculo, descansa que seu músculo vai crescer. Você quer ter finanças melhores, ou que você quer ter resultados melhores, porque quando você treina a sua cabeça, você consegue se aperfeiçoar para ser uma pessoa melhor, não só nas suas finanças, né, mas nas suas finanças, na sua carreira, com a sua saúde, nos seus relacionamentos, você vai conseguir melhores resultados de vida, né? Então, só para resumir a coisa toda, né, o nosso cérebro tem a capacidade parecida com a dos nossos músculos, de sofrendo estresse e dando descanso, ele cresce nessa hipertrofia, né, muscular, né, também tem lá no cérebro, né, com a neuroplasticidade, e que a gente tem que sim buscar enfrentar as adversidades, as dificuldades, fazer na prática. Então, fiz um curso de ações, cara, sai correndo. Eu falo muito isso na Aprenda e no curso de ações. Terminou o curso, abre conta na corretora e compra pelo menos uma ação. Faça, você tem que colocar na prática. Você só aprendeu a andar de bicicleta andando. Vai lá e enfrenta esse desafio, esse gigante, esse leão que está na sua frente. É possível que você vai fazer cagada? É quase certeza que você vai fazer cagada. Em vez de comprar, você vai vender uma ação, ou você compra ação, depois você vende o dobro que você comprou. Faz umas cagadinhas, mas é melhor você errar pequeno do que errar grande. E é só colocando em prática que você vai efetivamente aprender e crescer.